Caso de hoje, Missa Macabra. Antes de começarmos a falar sobre este caso, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e deixe o seu super like para nos ajudar. Muito obrigado. Agora, vamos ao caso. Existem pequenas e antigas cidades espalhadas pelo interior do nosso país, onde você pode respirar uma atmosfera que nos convida ao romantismo e à simplicidade. Percorrendo suas ruas de terra batida, descobrimos toda a beleza singela que existe em cada um dos seus cantos mais escondidos. Sem dúvida nenhuma, esses locais são ricos em cultura e história. E dentro desse aspecto, cada uma dessas cidades esconde muitos mistérios por trás de todo o seu encanto. Seus habitantes mais idosos podem nos contar muitas histórias interessantes e curiosas. E hoje vamos nos ater a uma lenda completamente aterrorizante que nasceu em uma dessas pequenas e simples cidades interioranas. Como podemos imaginar, a maioria desses municípios tem uma tradicional igreja católica, localizada no centro do lugar. E foi por causa de uma dessas igrejas que a história começou. Conta-se que nesse templo existem épocas em que uma missa é celebrada à meia-noite em ponto. Porém, esse é um evento espiritual que você não deve assistir se não quiser se assustar da maneira mais horrível de toda a sua vida, pois esse é um ato religioso que só os mortos assistem. Sim, você ouviu bem. As almas sofredoras daqueles que se foram há muitos anos se achegam e se reúnem todas neste lugar para ouvir a mensagem que Deus ainda tem para eles. E isso continuaria a acontecer em segredo, se não fosse pelo fato de, há vários anos, provavelmente algumas boas décadas, Dona Maria Benedita, uma moradora muito querida da cidade, ter comparecido sem saber a uma dessas missas. Você gostaria de saber como tudo aconteceu nesse caso tão incomum e estranho? Então fique conosco e descubra mais sobre essa lenda chocante e surpreendente aqui no canal Casos para Ouvir no Escuro. Há muito tempo, na mágica cidade de Santo Antônio do Norte, havia uma mulher chamada Maria Benedita, que era viúva e muito querida pelos habitantes da cidade, por sua bondade e solidariedade com as pessoas mais necessitadas. Desde a morte do marido, ela dedicou a maior parte do seu tempo e fortuna a ajudar os sem-abrigo, caso estes a abordassem com a intenção de lhe explicar as suas necessidades e urgências. Ela os ouvia com muita atenção e fazia sempre o possível para ajudá-los todos os dias. Suas atividades começavam muito cedo. Mesmo antes do sol nascer, ela já se levantava, tomava seu café, se arrumava e então, a partir daí, a primeira coisa que fazia era ir à igreja de Santo Antônio, participar da primeira missa do dia, que é celebrada
às 5 horas da manhã. A nobreza de Dona Maria Benedita fez dela uma mulher muito conhecida na região. E todos conheciam a sua rotina. Sabiam que ela, todos os dias, se levantava e saía bem cedo de casa. Ela procurava nunca fazer barulho para não acordar seu tio, um homem muito idoso, sozinho e meio doente, que morava de favor em um pequeno quarto no quintal de sua casa. Ela abria e fechava o portão bem devagar e silenciosamente para ir à sua missa diária. E fazia isso com muito cuidado, pois o dia ainda era bem escuro naquele horário e ela mal conseguia enxergar a fechadura. Assim se passavam os dias e ela continuava mantendo a sua rotina impecavelmente e sem esquecer de cuidar dos desabrigados. Como você verá, ela era uma pessoa muito nobre e também bem próxima a Deus, e todos gostavam dela. Fazia o bem em todos os momentos, e isso lhe trouxe uma vida bastante tranquila, sem grandes aborrecimentos. Entretanto, um dia, ela teria uma terrível surpresa e o susto mais forte de toda a sua vida. Certa vez, Maria Benedita acordou com o som do sino da igreja, que chamava a todos os seus fiéis para a missa, que começaria em breve. Ela estava preocupada porque estava muito atrasada e correu para sair o mais breve possível. Como sempre, fazendo o mínimo de barulho para não acordar seu tio idoso e debilitado, saiu com cuidado e caminhou em direção ao templo, pelas ruas escuras de Santo Antônio do Norte, algo nada fora do comum. Era outono, e naquele horário ainda não havia sol. Estava muito frio, mais do que o normal para a estação. Ela fechou seu casaco, se apertou contra ele. Agarrou com mais força o seu terço e a Bíblia que carregava nas mãos. Apressou os passos para chegar a tempo na missa. Quando chegou à igreja, viu que as portas estavam fechadas. Isso a surpreendeu um pouco, pois naquela época elas estavam sempre abertas para receber os fiéis. Ela presumiu que estivessem assim por causa do frio intenso que havia feito naquela noite. Porém, através das frestas entre as portas, ela podia ver que havia luz no interior do templo e que muitas velas estavam acesas lá dentro. Assim, empurrou uma das portas e sentiu um grande alívio ao perceber que a missa ainda não havia começado. Apesar de estar atrasada, ela foi a primeira a chegar. Não havia ninguém e o padre também não havia mostrado a sua presença. Então, ela entrou e ficou no mesmo lugar de sempre, em um dos bancos do centro do recinto. Abriu sua Bíblia e começou a lê-la, percebendo que estava demorando para o ato religioso começar. Abaixou a cabeça enquanto lia as Escrituras e, com um canto dos olhos, viu que muitas pessoas chegavam e se acomodavam nos bancos da igreja, espalhados por todo o interior do templo. Tudo acontecia exatamente como sempre, a não ser por um pequeno detalhe. Parecia que naquele dia a igreja estaria bem cheia, com mais fiéis do que o de costume. Vários minutos se passaram e ela então começou a notar que todos estavam muito inquietos. A missa ainda não havia tido início e houve subitamente um silêncio profundo e inexplicável. Ela
que ainda tinha os seus olhos fixos na Bíblia, parou de ler e levantou a cabeça para olhar ao seu redor. E quando olhou para cima, teve a visão mais terrível que já havia visto em toda a sua vida. Ela percebeu que todos os fiéis que estavam sentados à sua frente, ao seu redor e em todos os cantos da igreja não tinham cabeça. Todos estavam decapitados. Ela ficou petrificada, não sabia como reagir e quase se engasgou ao ver que o padre, que iria iniciar a missa, já estava presente, bem no meio do altar e em total silêncio. O pior é que ele também tinha a sua cabeça cortada. Maria Benedita estava completamente apavorada e imóvel. Suas pernas não reagiam, sua respiração parou e sua mente ficou estupefata. De repente, ela sentiu uma mão apertando seu ombro. Sentiu-se protegida ao ver que havia alguém ali com ela. Logo, reparou que a pessoa usava um hábito e começou a se acalmar ao ver que era um dos padres da igreja. Porém, ao terminar de examinar seu corpo de baixo para cima, percebeu que aquele sacerdote também não tinha cabeça. Ele se inclinou para ela e, embora tenha sido decapitado e obviamente não tivesse uma boca, uma voz saiu dele. E assim, ele disse para ela em tom suave e gentil: Minha filha, essa não é uma missa para os vivos, é para os defuntos. Dona Maria Benedita só teve forças para mexer levemente com a cabeça em concordância com o padre. Com muito esforço, ela levantou-se do banco e se dirigiu à saída do templo. Seu corpo estava pesado, suas pernas não respondiam bem. Era como estar dentro de um pesadelo. Por mais que andasse depressa, parecia que ela nunca conseguiria fugir daquele lugar. Ela conseguiu acelerar o ritmo e, depois de um esforço imenso, conseguiu chegar aos portões do templo. E, um pouco aliviada, voltou correndo para sua casa. A estrada parecia eterna, mas quando ela finalmente chegou e cruzou a porta, ouviu um som que chamou a sua atenção. Era o som do sino da igreja, tocando de uma maneira que indicava que aquele horário era exatamente meia-noite. Ela, coitada, confusa, havia ido à missa da meia-noite, sem saber, pois o céu das 5 da manhã era tão escuro como o da noite naquela estação do ano. Depois daquela experiência horrível, Maria Benedita nunca mais passou por aquela rua para ir àquele templo tarde da noite, bem como começou a prestar mais atenção aos relógios da casa. A partir desse momento, reza a lenda que quem se atrever a passar em frente à igreja à meia-noite não deverá jamais cruzar as suas portas. Dizem que ainda hoje se celebra aquela missa em algumas ocasiões e que todos os paroquianos que já estão no outro mundo frequentam fielmente este templo de Deus. Se um dia você tiver a oportunidade de conhecer esta linda cidade e estiver perto dessa tradicional igreja, não preste atenção aos convites para entrar se for por volta da meia-noite. Mesmo que as portas estejam entreabertas e as luzes acesas, não caia na tentação de olhar para dentro do templo. Não se vire, apenas siga em frente. Isso é algo que você nunca deve esquecer. É melhor não entrar se não quiser morrer de medo e ocupar um lugar entre os bancos
sendo mais uma dessas almas sofredoras? Ou será que, se você ouvir o sino que toca exatamente à meia-noite, teria coragem de entrar, sentar e participar da missa macabra?